Oi gente, tudo bem? Eu sou a Bia Lacerda, sou professora do Estúdio de Dança Elaine Lacerda e eu vim ensinar pra vocês hoje como fazer uma maquiagem para palco. Eu fiz aqui com vocês, espero que vocês gostem. Gente, seguinte, vamos começar com essa cara de fantasma. A primeira coisa que eu faço é passar um hidratante facial. Vou deixar um pouquinho aqui para a pele absorver o produto. O próximo passo é passar um primer. Eu gosto de passar, eu uso esse da Ruby Rose, inclusive, gente, eu não sou maquiadora profissional. E eu uso coisas todas baratinhas na sua maioria, tá? Não gosto de usar nada caro, mesmo porque não temos o dinheiro. Então eu passo um pouquinho do primer, principalmente nessa região, que é onde a minha pele é mais oleosa, tá? Gente, importante falar, a maquiagem de palco, ela precisa ser forte, ela não tem como ser uma maquiagem fraquinha, porque ela precisa ser mais marcada pra aparecer de longe, ela tem algumas diferenças de uma maquiagem que você faria, por exemplo, pra sair na rua, sei lá. Porque ela é um pouquinho, tem que ser um pouco mais escura e ela tem que ser um pouco mais marcada, né? Pra realçar lá de longe as coisas no palco. Eu vou corrigir a minha sobrancelha. O meu cabelo é um pouquinho ruivo, então eu gosto de usar, eu uso essa paleta da Bella Angel, que já tá toda cavucada, mas eu gosto de usar, ó, eu uso essa cor aqui, misturada com essa, que daí eu consigo fazer um ruivinho. Eu uso um pincel chanfrado assim, ó, inclusive já sujei minha mão, bem fininho, tá? Aí eu coloco ele aqui na sombra, as duas sombras no meu caso. E eu gosto de fazer aqui uma linha reta abaixo da sobrancelha, até aqui mais ou menos o arco. Gente, não reparem porque a minha sobrancelha está sem fazer nessa quarentena, tá? Depois que eu faço esse risquinho, eu gosto de vir preenchendo aqui o fim, nada de muito segredo. E eu gosto que ela fique bem preenchidinha, eu gosto do efeito. Como aqui o comecinho eu não gosto que ela fique muito marcada, porém pra dançar a gente marca bem porque a maquiagem vai ser bem forte, né? E eu vou fazendo assim, já penteando ela pra cima, que eu acho que já fica um pouquinho mais esfumado, sabe? Eu vou usar aqui um conjuntinho de corretivos que eu ganhei da Bruna. E eu vou usar o tomzinho mais claro que tem pra corrigir abaixo da minha sobrancelha, usando esse pincel, ó. É um pincel sintético pra corretivos. Vou fazer o seguinte, eu vou pegar um pouquinho e eu vou passar exatamente abaixo da sobrancelha, desenhando aqui o arco. Não sei se deu pra enxergar aí, gente, porque eu não sei se a minha luz tá muito boa pra esse tipo de coisa. Eu vou fazer bem forte pra vocês conseguirem enxergar. Ó, então eu contornei ela aqui por baixo. Eu dei uma passadinha aqui no começo, mas eu vou arrumar. Passo aqui também, no comecinho, contorno ela inteira. E aqui acima, desenhando também o arco certinho da sobrancelha, certo? Depois que a gente fez isso, eu vou pegar aqui a minha esponja. Eu uso a Beauty Blender, tem uma limpa aqui, ó, essa daqui já tá velha. E eu vou usar ela pra esfumar, então, aqui. Então, dando batidinhas onde eu coloquei o corretivo, sem arrastar, tá, gente? Quanto mais vocês... quando a gente arrasta, a gente tira o produto do lugar e ele ainda não fixa muito bem na nossa pele, tá? Vou fazer a outra sobrancelha rapidinho. Vou começar pela base. Eu gosto muito dessa base da Ruby Kisses, só que ela é um pouco escura pra minha pele. E eu gosto muito da fórmula dela, mas não tem um tom que fique bom. Então eu acabo usando essa da L'Oreal pra misturar. Na verdade, essa base foi comprada pra mim no tom errado e eu faço uma misturinha com as duas, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Eu coloco aqui
mais ou menos um pump da mais escura, e aí venho com a mais clara, só um pouquinho mesmo, e aí eu vou misturar com o dedo. E aí fica uma cor que fica melhor pra minha pele. É o seguinte, eu gosto de ir aplicando meu sossômbro assim com o dedo, porque eu não tenho um pincel língua de gato pra fazer, certo? No pescoço também. Eu uso um pincel Kabuki de topo reto. Já tá bem espalhadinho porque ele tá velhinho, mas eu gosto de usar ele pra espalhar, pra começar a espalhar essa base. Vou usando meu espelhinho aqui. Então, gente, ó, lembra do que eu falei de não arrastar nenhum produto no rosto. O único produto que a gente arrasta no rosto é um pouquinho da sombra, mas mesmo assim é o esfumado, né? Bem de levinho. Vou começar aplicando com o pincel Kabuki. Eu gosto de aplicar no olho também. Eu sei que tem gente que não aplica base no olho, mas eu gosto de aplicar. Não gosto de aplicar o corretivo. Vou usar agora a esponjinha pra dar um acabamento melhor. Eu não molhei a minha esponja antes, eu esqueci. Mas é muito bom que a esponja esteja molhada, facilita bastante a aplicação, dá um acabamento mais bonito. Pronto, gente, ó, não tem segredo, tem que treinar. Mas no geral é bem fácil de aplicar a base, certo? Base aplicada, vou aplicar agora um corretivo. Eu vou usar o mesmo corretivo daquela paletinha da Ruby Rose que eu falei pra vocês, e o mesmo pincel que eu tinha usado aquela hora, que inclusive eu perdi. Cadê tu, pincel? Achei. Vou usar o mesmo tom, porque eu vou querer que essa área fique bem iluminada, que ela fique mais clara. Então eu vou começar aqui desenhando com o pincel, como se fosse um triângulo. Esse corretivo não aparece muito nessa luz, gente, mas ó, como se fosse um triângulo. E eu gosto de subir ele um pouquinho pra cá, pra ajudar depois a ficar iluminado também na hora do iluminador, certo? Depois que eu fizer isso, eu vou pegar a esponjinha Beauty Blender e vou esfumar da mesma forma. Eu já gosto de passar e esfumar, não gosto de esperar muito, tá? E aí com a esponjinha, dei essa esfumada, com a esponjinha que tá suja, eu passo um pouquinho na pálpebra também, pra ela ficar um pouquinho mais iluminada. Vou fazer o outro lado e já venho. Vou usar o stick da Vult, porque eu quero fazer contorno. Eu acho contorno muito importante na maquiagem de palco, gente, mas vocês podem fazer tanto cremoso quanto em pó. Eu uso esse stick da Vult, não sei que cor é, na cor 3, que eu sou mais morena, né? Inclusive eu descobri que meu tom é quente, meu subtom é amarelo, com a Bruna. Ó, vou fazer aqui da orelha em direção à boca, sem aproximar muito, os 2 dedinhos, ó, de distância. Vou fazer aqui, vou fazer um lado só, daí depois eu faço fora pra não ficar muito comprido. Gosto de passar aqui, contornando, né, o rosto, porque eu tô mais gordinha. Então eu quero que essa parte afunde. Todas as partes que eu passar o corretivo escuro são as partes que eu quero que pareçam mais fundas. E as partes que eu aplicar o corretivo mais claro são as partes que eu quero que pulem, que fiquem mais pra fora, que tenham mais destaque, tá? Eu vou esfumar esse lado e depois eu faço o outro sem a câmera. Como a gente vai dançar, gente, como a gente tá indo pro palco, esse contorno precisa sim ser esfumado com a esponjinha e coisa e tal, mas não tem necessidade dele ser muito esfumado, porque a gente pode ter uma maquiagem mais marcada pra dançar, pra se apresentar no palco, certo? Bom, gente, já fiz o outro lado, aqui contornei. Pra gente continuar, a gente tem que agora selar toda essa parte cremosa que a gente fez. A gente sela com pós. Eu gosto de fazer assim, eu aprendi com a Bruna também. Eu gosto de fazer... Eu uso um pó compacto bem escuro pra fazer a da Ruby Rose também. A cor é PC18, pra selar essa parte mais escura do contorno. Eu tô com um pincel que é um pouquinho grande, eu gosto de apertar ele, porque eu tô sem o pincel que eu usava pra fazer isso.
Ó, então eu vou passar ele aqui por cima pra selar. E vou esfumar. E deixando, que nem eu falei, gente, deixando mais forte. Porque como a gente vai estar no palco, a gente precisa que isso esteja um pouquinho mais marcado, tá? Eu passei um pouquinho aqui pra baixo, mas depois eu vou ensinar vocês a arrumarem aqui, que ficou muito pra baixo. Vou passar um pouco aqui na testa também. Gente, pronto, já fiz o outro lado. Agora eu vou começar a selar as partes mais claras. Vou usar o pó translúcido da Ruby Rose. Ele é muito, 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 muito seco. Eu comprei ele esses dias. Na verdade, eu comprei e já entrei na quarentena. Eu usei ele um dia pra sair. Ele é muito seco. Ele deve ser maravilhoso quando tiver muito calor. Peguei aqui na esponjinha, na Beauty Blender, e vou começar a selar aqui, ó. O pó translúcido, pra quem não sabe, ele é um pó mais solto. Não é compacto, né, como o outro que a gente era acostumado a usar, ele é um pouco novo. E ele ajuda aí a selar, ele deixa a pele um pouco mais levinha. Eu vou passar bem pouquinho aqui na testa, eu vou passar mais nessa região, que é a região mais oleosa. E o truque que eu queria ensinar pra vocês é o seguinte, aprendi com a Bruna também. A Bruna é a pessoa que faz minha sobrancelha, e ela é maquiadora. E ela me dá várias dicas. Eu vou cortar aqui, ó, com o pó translúcido, a parte abaixo do contorno. Pra sair na rua, gente, às vezes eu acho que isso fica um pouco forte. Eu acho que tem que ser uma ocasião muito especial, sabe? Tipo dançar, ou um casamento, ou sei lá, às vezes uma balada. Passar aqui também pra ficar sequinho. Vou fazer o outro olho e já vem. Gente, vamos lá, vamos começar o olho. Tô nervosers, porque o olho é a parte mais difícil pra mim. Gente, maquiagem é muita questão de treino. Eu, quando era menor, não conseguia fazer nada na minha cara. Quando eu comecei a me maquiar, tudo deu certo. Eu vou usar essa paleta aqui, ó, da SP Colors, toda imunda, chama Hit Nudes. E eu gosto muito dela porque ela tem muitos tons de marrom, de alaranjado, e eu acho que combina com o tom da minha pele, com o tom do meu cabelo. Eu vou usar esse tom aqui, ó. Esse marrom bem alaranjado. Talvez eu até misture ele com outro marronzinho aqui. Vou pegar esse pincel bem fofinho de esfumar e vou começar fazendo, ó, eu vou depositar ele aqui no cantinho do olho e vou meio que passar o pincel que não tem muito mais e vou começar a esfumar. Pra quem não sabe, preciso segurar lá na pontinha do meu pincel, ter a mão bem levinha e não deixar ele assim, ó, preciso deixar ele perpendicular à minha pele. E vou começar a esfumar, ó. Eu faço movimentos circulares, movimentos de vai e vem, e movimentos circulares assim, bem de levinho. Vou pegar um pouquinho mais de produto e vou começar a fazer esse esfumado. A gente começa com essa cor, gente, pra gente conseguir fazer a transição de cores, né, que a gente chama. Pra não ficar, tipo, diretão, além de ficar bonito, pra não ficar diretão a cor mais escura que a gente vai colocar embaixo. Principalmente pro palco, porque no palco a gente vai usar cores mais escuras ainda. Eu não gosto, gente, uma coisa importante que eu falo muito com a Bruna, eu não gosto de fazer maquiagem alongada no meu olho, porque o meu olho é muito redondo e eu acho que não combina, meu olho não comporta. Isso acontece muitas vezes com delineador, por exemplo. Eu tenho amigas que querem muito fazer delineado, mas o olho delas não comporta. Às vezes a pálpebra é muito pequena, ou a pálpebra é gordinha, ou é muito fundo, côncavo. Isso é questão de treino. Eu não sou profissional, mas às vezes vocês conseguem, consultando uma profissional, maquiadora profissional, saber alguma dica que pode funcionar melhor pro olho de vocês. Então eu não gosto de fazer maquiagem muito alongada aqui. Vou dar uma esfumada mais aqui, só pro lado. Lembrando, gente, que essa maquiagem é pro palco. Então eu não vou esfumar ela muito, não vou deixar as bordas muito esfumadas, porque senão a gente não aparece lá de longe, já é outro objetivo de uma maquiagem normal. Bom, segunda parte do olho eu vou voltar para aquela paleta da Belly Angel e vou usar aqui os marrons do final, esses dois marrons do final, pra gente começar a escurecer. Peguei um pincel menor, ó, que eu tinha usado foi esse e esse daqui
eu vou usar agora porque eu quero que a cor concentre mais. Então, eu vou pegar aquele marrom, aqueles 2 marrons do final, e vou colocar aqui, ó, bem no cantinho, deixando ele bem forte, só aplicando, ó, eu não tô esfumando, só tô construindo a cor aqui, né? Como a gente, pra dançar no palco, gente, a gente precisa marcar o côncavo, que é essa área daqui, da onde afunda, né? Eu vou dar uma esfumadinha aqui, só pra ele não ficar muito marcado, conseguem ver? Eu tô olhando aqui no espelho, gente, que eu tenho 0 habilidades de fazer com um espelho longe, eu preciso sempre de um espelhinho pequenininho, certo? Dei uma esfumada aqui pra melhorar um pouquinho. Vou fazer o outro olho e já vem. Bom, gente, já fiz aqui o outro olho. Eu tô fazendo o olho que eu sou melhor, que eu me acho melhor, pra vocês verem. E o outro tô fazendo sempre pra não ficar muito longo. Vou fazer agora a parte mais clara do olho. Então, o que acontece? Como eu falei pra vocês no contorno, a parte que eu quero que fique mais funda, eu passei o escuro. A parte que eu quero que fique mais saltada, eu passei o claro. Aqui no vídeo já fica mais saltado onde eu não passei muita sombra, só que no palco isso não aparece. Então aqui, ó, essa parte que nós passamos até agora vai dar uma afundada, uma marcada no olho. E a parte que eu vou mostrar pra vocês agora vai fazer a parte que vai saltar. Eu vou usar esse corretivo da Dalla Makeup. Ele é mais claro que a minha pele, sei lá que tom é, que já apagou aqui o nome do tom. Número 3. E eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou limpar um pouquinho o excesso e eu vou fazer como se fosse um cut crease. Pra quem não sabe o que é cut crease, é quando eu dou uma cortada com um corretivo, cortada assim, na cor, ou na pálpebra inteira. Na verdade, esse, se não me engano, chama semi-cut crease. Eu vou fazer ele aqui, ó, passando o corretivo e desenhando até o côncavo, que é aquela parte que eu falei pra vocês, aonde o meu olho tem a dobrinha, né, da pálpebra móvel. Eu não gosto de chegar muito lá perto, mesmo porque eu não vou deixar marcado. E vou passar só um pouquinho da metade, ó, que nem eu fiz aqui. Terminei isso, vou voltar lá com a minha Beauty Blender, com a pontinha mais fininha dela. Gente, comprem uma Beauty Blender quem não usa. Aquelas outras esponjinhas de silicone, elas não são boas, tá? E tem que ser uma bem macia pra vocês não arregaçarem a pele. E vou voltar aqui com ela esfumando, ó. Então, eu vou esfumar bem aonde eu fiz, com cuidado, pra não passar da onde eu desenhei. Fiz o desenho aqui no côncavo. Dei uma esfumada, olha só. Tá vendo que deu uma cortada na cor? Todo aquele marrom até que tinha por baixo, ele cortou. Eu vou pegar agora uma outra paleta da SP Colors. Ixi, tá dando reflexo, deixa eu abrir. Essa paleta aqui chama Atitude, da SP Colors. E vou pegar esse tom aqui, ó. Ela é shimmer, ela é brilhante, com partículazinhas brilhantes, tá? E eu vou pegar, na falta de pincel, porque eu não tô com outro aqui, eu vou pegar aquele mesmo que eu usei pro corretivo, que eu já perdi. Vou usar esse pincel que eu usei no corretivo, porque eu tô sem outros e estou presa dentro de casa. Vou passar aquela sombra que eu falei, shimmer, pra vocês. Vamos ver se pega com esse pincel. E vou passar aqui em cima, dando só batidinhas, ó. Então essa, eu só... É como se eu estivesse carimbando. Eu sinto que é como se fosse um carimbo, ó. Ai. Carimbei, 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 fazendo o formatinho do que a gente passou o corretivo aqui, tá bom? Carimbei. Pronto. Gente, lembrando que esses tons são o que eu gosto de usar pra minha pele. Então, a não ser que seu professor te fale alguma cor que ele quer em específico, eu gosto de usar as cores que eu acho que ficam melhores com a minha pele, com o meu cabelo e etc. Seguinte, eu vou pegar um pouquinho daquela sombra marrom que eu tinha usado antes. Na verdade, eu vou pegar uma mais alaranjada aqui, a outra. E a gente vai começar agora a fazer uma transição, ó. Então, aqui mesmo com o dedo, eu vou passando um pouquinho da laranja e dando uma esfumadinha, um pouquinho da shimmer passando por cima dela, tá? Vou pegar de novo aquele pincel que tava sujo com o laranjinha
E vou vir aqui, ó, eu vou esfumando os cantinhos. Como eu não quero que fique marcado aqui em cima, mas existe, viu, gente, o cut marcado, eu vou passar ele um pouquinho aqui, ó. E aí ele desfaz um pouco a marcação que tava aqui com o cintilante. Um pouquinho aqui, tá? Ó, então é isso. Ele ficou... Aqui eu fiz uma transiçãozinha, né? E aqui em cima eu dei uma esfumada. Eu vou lá fazer o outro olho e já volto. Gente, ó, chegamos na parte do gatinho. Eu vou mostrar pra vocês como eu faço. Então, ó, eu carimbo aqui. E fiz o meu gatinho, certo? E aí eu puxo daqui uma linha até lá ao fim, sendo que eu vou afinando ela bem. E aí eu carimbo a parte de dentro. E aqui o cantinho que eu gosto bem fino. Então eu carimbo ele bem fininho. Tá? E aí eu vou ajeitando, vou pintando bem aqui perto da raiz dos cílios. Certo? Esse delineador meu aqui, ele tá meio seco, eu preciso comprar outro quando acabar a quarentena. Delineado pronto. Vou fazer agora a parte de baixo do olho. Eu vou usar um pincel parecido com aquele que a gente fez o corretivo, mas ele é um pouquinho maior e ele é um pouquinho mais grosso, mas ele é achatadinho. E eu vou usar a primeira sombra que a gente usou, aquela bem alaranjada. E vou fazer essa parte aqui de baixo, ó. Vou passar aqui bem rente aos cílios também, depositando. Não é dentro, tá, gente? É embaixo. Embaixo, 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 embaixo. Essa dica aqui, gente, é ótima pra quem tem essa linha acentuada aqui de baixo como eu tenho, que a gente não tem como esconder essa linha, porque craquela mesmo, não tem o que fazer, não tem truque. Exceto esse, que a gente passa a sombra até aqui. E aí dá uma camuflada na linha de expressão. Qualquer coisa que vocês errarem, que nem eu agora que escapou o pincel, volta lá com a esponjinha e dá uma passadinha, tá? Antes de eu passar colar cílios e a gente passar rímel, eu vou varrer esse pó translúcido das partes claras que eu passei usando um pó compacto. Esse aqui é da Lebel. A única coisa cara que eu tenho, gente, é esse pó que veio numa caixinha que eu assino, de beleza. Então eu vou usar ele, ó, pra varrer esse pó. Cuidado pra não passar ele muito em cima do contorno, mas eu já gosto já de dando uma esfumada no contorno, apesar dele ter que ser marcado pra gente dançar, tá? E usa ele lá pra varrer tudo. Gente, muito importante, quando vocês passarem pó translúcido, testa isso com flash, que nem eu tô agora na câmera, pra ver se ele não estoura. Tem alguns pós que estouram que parece que a gente passou farinha na cara. Isso já aconteceu com uma aluna minha, tenho foto até hoje pra zoar com ela. Batia a flash e aí essa parte ficava parecendo quando eu passei o pó translúcido, né? Não assentava assim na pele. Pronto, vamos pra parte dos cílios. Gente, seguinte, eu não gosto de passar lápis preto abaixo do olho. Eu não gosto em mim, natural, real, em nada. Eu acho que meu olho fica esquisito. Não sei o que acontece. Mas, se for o caso de que vocês queiram passar, não passem lápis preto na linha d'água, que é essa linhazinha de dentro. Inclusive, até tem um lápis bege aqui em algum lugar. Se eu achar, eu passo pra vocês verem. Porque o lápis preto dentro da linha do olho, pra dançar, não vai ficar legal. Eu achei meu lápis bege. Vocês podem passar um lápis bege ou branco dentro da linha d'água, dentro da linha aqui do olho, que também vai ajudar o olho a abrir. Então, por isso que a gente não passa o lápis preto, porque o lápis preto na linha d'água, ele dá uma diminuída no olho e a gente quer aumentar. A gente quer que aumente, ó. Viram como dá uma aumentada assim? Enfim. Chegamos na parte dos cílios. Eu vou colar cílios postiço. Ó, o meu tá até com preço pra vocês verem que é barato mesmo. Paguei R$ 9,90. Gente, seguinte, hora dos cílios. Eu vou passar aqui a minha colinha. Eu uso, na verdade ela tá bem velha, da iEnvy. Uma colinha, preciso comprar outra depois da quarentena. Vou passar aqui, ó, bem na raiz dos cílios. É fácil de ver. Eu acho, gente, que quanto mais durinho é o cílio,
principalmente pra dançar, que as pessoas vão ver a gente de longe, não de perto, então não tem problema ficar artificial. Quanto mais durinho, melhor. Vou passar a cola aqui nos 2 cílios e vou deixar um pouquinho pra eles secarem. Então, o que acontece? A cola do cílio, ela é muito molinha. Então, eu preciso deixar ela dar uma secada até ela ficar um pouquinho mais firme. E eu conseguir grudar ela no olho e ela já fixar, ela não ficasse, ela fica um pouco mais melecada, mais melequenta, tá bom? Enquanto eu espero secar a cola dos cílios um pouquinho aqui, eu vou passar uma camada de rímel. E eu vou fazer isso porque senão o rímel de baixo, ele não gruda com o rímel de cima. Tô usando da Bruna Tavares, rímel da BT, o azulzinho, tá? Vou passar aqui com a ajuda do meu espelho. Uma dica, quando eu for passar em cima, eu olho pra baixo, ó. Então, vou olhar aqui no meu espelho, eu faço um movimentozinho de vai e vem, pro cílio pegar o produto, pro ladinho, e aí depois eu posso passar com ele pra cima. Se eu não fosse usar cílios postiços, eu teria que passar várias camadas de rímel aqui, tá? Agora eu vou deixar ele secar. E eu não vou passar embaixo enquanto eu não colar o de cima, porque às vezes eu lacrimejo e aí dá uma estragada embaixo. Se tiver rímel é uma... Nossa, uma lambança, tá bom? Gente, já deu tempo da cola ficar melequentinha, tá? Ela vai ficando quase transparente, no caso essa aqui é a branca. Eu gosto de colocar o cílio em mim com a mão, eu não gosto de colocar o cílio em mim com pinça porque eu não tenho habilidade. Às vezes eu corto o cílio, eu nem medi esse na verdade, espero que dê certo. Mas eu gosto de cortar porque ele tem que ficar do tamanho certinho do olho. E eu faço da seguinte maneira, eu também uso o espelhinho bem pequeno, então eu vou tentar fazer aqui pra vocês conseguirem ver. Eu gosto de colar do lado de fora, tem que colar bem pertinho aqui dos cílios. E vou colando ele inteiro, ó. Como a cola já tá grudentinha, isso facilita a nossa vida. E aí eu aperto. Aperto, 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 dou um tempinho pra secar. E aí eu abro e ele tá colado aqui. Por isso que eu falei pra vocês que é muito importante ter essa habilidade de fechar um olho só, que isso ajuda muito a nossa vida na automaquiagem. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. Aí agora, pra terminar, antes de eu colar o outro, eu vou passar um pouquinho de cílios aqui de novo no cílio de baixo, pra ele dar uma grudadinha melhor com os cílios postiços, tá? Olha a diferença que dá, gente. Vou colar o outro e já vem. Gente, colado. Demorei um século. Eu tenho muito mais facilidade nesse olho. Não sei se vocês perceberam, mas eu sou canhota, porque o vídeo é espelhado aí. Mas é sempre assim, a gente tem facilidade mais em um do que no outro. Vou passar o rímel embaixo agora. Uma dica, olhem para cima, ó. Eu coloco meu espelho lá. Ixi, eu borrei. Depois que eu colei os cílios, que eles estão bem sequinhos, eu gosto de dar uma empurrada assim, ó, pra cima, porque eu tenho a impressão de que ele dá uma levantada. Empurra seus cílios juntos, tá? Agora passar um pouquinho de blush. Vou usar um blush meu aqui, é da Ruby Rose também, tá todo cavucado já. E eu vou usar aquele mesmo pincel que eu falei que ele é um pouco grande, tá um pouco grande, mas é o que tá tendo. Eu gosto de passar o blush nessa região aqui pra dançar, e não aqui, tanto aqui como a gente passaria na vida real, só pra dar uma corzinha, e porque eu gosto que meu rosto tenha esse aspecto bem, como se fosse mais magro, assim, mais marcado. E aí eu passo só um pouquinho aqui, ó, tá bom? Muito bem. Vou passar iluminador. Vou usar uma paleta da Ruby Rose, gente, não sou patrocinada pela Ruby Rose, gostaria muito. Vou usar esse tom aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver que ele é um dourado, tipo um champanhe. Vou usar o iluminador, eu gosto de passar o iluminador com esse pincel aqui, ó. Ele é bem grandinho e ele é bem fofinho. Vou passar aqui e vou passar nessa região. Quando eu tô passando o iluminador pra dançar, eu gosto de puxar ele até aqui, ó, em cima. E gosto de puxar ele um pouquinho aqui pra baixo. Eu gosto de esfumar ele um pouquinho com o dedo também. E um pouquinho com o pincelzão. Pra dar uma misturada nele com o blush, tá? Olha que bonito. Dá um glow aqui, né? Eu vou usar aqui um pincelzinho bem pequenininho. Não estou achando, vou usar um pouco maior.
com um pouquinho do branco e vou passar aqui, ó, abaixo da sobrancelha pra dar uma iluminada. Até esfumar com o dedo, ó. Gente, já passei aqui o outro lado. Eu gosto de dançar de batom vermelho, mas eu tô com um aqui da Bruna Tavares também, acho que é o Bruna, o clássico dela, E eu acho ele um pouco tomate demais, mas vamos lá com ele mesmo. Seguinte, gente, eu não vou contornar a minha boca, eu não sou muito boa de contornar. Vou passar o batom líquido direto. Pronto, ó. Gente, batom é que nem delineador, é prática também, principalmente o líquido, né? Eu vou passar aqui por cima um lip tint que eu tenho da Four Fruits Lip Tint Gel, da Deli Deli Makeup. Eu gosto de passar ele porque eu acho que ele dá uma corzinha, tipo, um pouco mais vinho, menos tomate. Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Treinem, o segredo é muito treino que vocês vão conseguir, tá bom?